De olhos fechados, Hugo ouve a declaração de Jennifer sem esboçar nenhuma reação imediata. A vida romântica de Jennifer ficou mais agitada do que o esperado em Vai na Fé, mas a estudante de direito se interessou por dois extremos, motivo pelo qual precisará tomar uma decisão importante nos próximos capítulos, sobretudo após visitar Hugo na UTI e se declarar para o rapaz, que apesar de parecer desacordado, ouve tudo na novela das 7. O desenhista é internado após ser baleado pela polícia em um confronto absurdo que só acontece devido ao plano ridículo de Kate para forjar o sequestro de Rafa e extorquir Theo. O azar de Hugo é tão grande que ele vai até o terreno baldio onde costumava dormir apenas com o intuito de passar mais uma noite solitária, mas dá de cara com um cativeiro improvisado. Ironicamente, Hugo é quem dá o recado. Isso não vai acabar bem. Pois alguns minutos após o encontro inusitado, agentes da polícia cercam o local e dão início a uma negociação desesperadora que pode colocar a vida de todos os envolvidos em risco. No entanto, quem realmente leva a pior é justamente quem não estava participando diretamente do golpe. Hugo fica em estado grave após ser baleado e precisa ser operado com urgência, mas o trabalho eficiente da equipe médica garante a sobrevivência do jovem, que ainda pode adquirir sequelas devido à gravidade do ferimento. Nada que uma declaração de amor não possa resolver. Jennifer entra em desespero ao descobrir a situação e corre até o hospital para fazer uma visita ao ex-namorado, aproveitando a ocasião para declarar seu amor. Ela só não sabe que Hugo está ouvindo tudo. Será que eles vão reatar o namoro na novela? Deixe sua opinião nos comentários e aproveite para continuar acompanhando resumos, análises, bastidores e muito mais sobre a novela Vai na Fé. Dora morrerá no capítulo do próximo dia 20 de Vai na Fé. A cena já foi gravada e contou com todo o núcleo do refúgio. Lumiar será a que mais sofrerá. Ela chorará muito com a partida iminente à mãe, principalmente quando a Hippie pegar sua mão e lhe dar um último conselho. Louie consolará a advogada, com quem estará vivendo um relacionamento na novela das 7 da Globo. Fábio também ficará desolado, mas reunirá forças para organizar uma cerimônia emocionante de despedida. Ele e a recepcionista Jade farão os trâmites para que o corpo de Dora seja cremado, e as cinzas dela serão espalhadas pela pousada. Depois da cerimônia, a personagem de Carolina Dickman colocará os conselhos da mãe em prática. Ela tomará uma série de decisões sobre a vida pessoal e a carreira. Chegará até a informar bem sobre sua nova visão de mundo. O ex-marido a apoiará nas escolhas. Ela pedirá demissão do ICAIS e aguardará um telefonema de Louie para dar uma guinada em seus planos. Mas as coisas não darão tão certo. Quando a loira estiver prestes a largar tudo, Ben implorará para que ela assuma um caso no lugar dele. Ao menos, a Patricinha aprenderá a balancear sua vida pessoal com a profissional. Ela se lembrará constantemente da partida da mãe, que partirá rodeada pelas pessoas que ama. Decepcionada com tudo que descobriu sobre Theo, Lumiar decidirá mudar de vida em Vai na Fé. Contrária à decisão de tirar um ano sabático com Ben quando os dois ainda eram casados, a advogada largará o trabalho no escritório e no ICAIS, botará seu apartamento à venda e sairá do Brasil. O primeiro a saber da decisão drástica de Lumiar será o ex-marido, em cena que vai ao ar no capítulo do dia 21 da novela das 7 da Globo. Depois, ela contará a Fábio que sairá de cena em breve. Vou finalizar o semestre no ICAIS e viajar não sei para onde. Toscana? Provence, dirá ela. O ator perguntará se Louie vai acompanhá-la, mas ela, que estará arrumando sua bagagem para voltar ao Rio de Janeiro, fugirá do assunto. O Louie e eu foi o encontro de dois corações em trapos. Um ajudou o outro com os remendos. Só. O Louie e eu. Aconteceu aqui e só aqui. Na hora de se despedir do cantor, Lumiar será surpreendida por ele, que dirá que não quer que a história deles acabe. Eu só vou ficar no Rio por pouco tempo, resolvendo as coisas para poder viajar, contará. E se eu te pedisse para ir comigo, vai disparar ela. Louie parecerá agitado com a proposta dela, e a própria advogada se mostrará surpresa com sua impulsividade. Mas agora? Eu quero voltar para minha carreira. Cantar, subir no palco, explicará o artista. E eu não sei se posso voltar a fazer as mesmas coisas que eu fazia. Nem a ser quem eu era, responderá a loira. Lumiar e Louie Lorenzo vão se beijar no capítulo 157 de Vai na Fé, previsto para ir ao ar no próximo dia 15.
O beijo acontecerá já na reta final da novela das 7 da Globo, durante um show de Lulu Santos na pousada de Dora. Muito doente, ela dirá que sonha com uma apresentação do cantor, e Lumiar e Lui conseguirão levá-lo até lá para realizar aquele que pode ser o último desejo da hippie. Lui subirá ao palco antes de Lulu, e Lumiar o acompanhará como backing vocal a pedido de Dora. Os dois se divertirão bastante e acabarão se aproximando ainda mais. Quando Lulu Santos começar a cantar o último romântico, um clima começará a surgir entre os dois ex-irmãos. No verso falta eu acordar ser gente grande para poder chorar, Lui pousará a mão no ombro de Lumiar, que vai reparar. Os dois, emocionados e felizes, vão se encarar e se beijar junto com a música. Me dá um beijo e então aperta minha mão, tolice é viver a vida assim sem aventura, cantará Lulu Santos, enquanto Lumiar e Lui estarão se beijando. Em seguida, o personagem de José Loreto perguntará como ela se sentiu com um beijo. Eu me deixei levar pelo momento. Como uma onda boa. Mas agora só consigo pensar na minha mãe. Como vai ser amanhã? Se ela vai acordar, sabe? Parece on e off. Liga e desliga. Sabe como? Explicará. Lui dirá que, para ele, é diferente. Meus sentimentos ficam todos misturados dentro de mim. Alegria, tristeza, tudo junto, ao mesmo tempo. Por exemplo, falará, se aproximando dela e beijando de leve seus lábios. Feliz ou triste? Perguntará ela. Misturado. Mas com um pouquinho mais de alegria, responderá o cantor, que dará um beijo mais longo. Boa noite. Qualquer coisa tô aqui, tá? Do lado, falará ele, que irá embora, deixando a loira pensativa. Kate pagará caro por tentar fazer justiça com as próprias mãos em Vai na Fé. Após forjar o sequestro de Rafa na intenção de arrancar dinheiro de Theo, a jovem ficará no meio de um tiroteio e ainda terminará presa na novela das 7 da Globo. Ao ver a dificuldade financeira de Clara após a separação, o casal pensará em um jeito de fazer o vilão pagar o que é da ex-mulher de direito. O plano genial será fingir que o garoto foi raptado por bandidos, mas tudo sairá rapidamente do controle. Em vez de simplesmente pagar o resgate, Theo chamará a polícia para resolver o caso. Os agentes cercarão o lugar combinado para entregar o dinheiro, que será o mesmo em que os adolescentes estarão escondidos, o terreno ao lado da igreja. Hugo acabará aparecendo no local para se abrigar e dará de cara com o casal. O grafiteiro levará a pior ao ser atingido por um tiro durante a operação para prender os falsos sequestradores. Apavorada com o fracasso retumbante de seu plano, Kate sairá de lá direto para a delegacia no capítulo previsto para ir ao ar no dia 18. Eu quero ligar para minha mãe. Não tem esse negócio de direito a uma ligação? Ei, pedirá ela, quando já estiver detida. Ei, minha ligação. Quero falar com a minha mãe. Melhor, meu advogado. Eu tenho advogado, tá bom? O nome dele é Benjamin Garcia, advogado chique e famoso, continuará. A delegada prometerá passar o recado para o advogado e encaminhará Kate para a cela. Bonitinha, você e seu comparsa foram presos em flagrante extorsão mediante sequestro, anunciará a policial. Não era sequestro. Vocês entenderam tudo errado. Eu sou namorada do Rafa, cadê o Rafa? Ele pode explicar tudo, implorará a garota, enquanto estiver sendo levada para trás das grades. O roteiro entregue aos atores descreve que a personagem de Clara Monet aparecerá em seguida assustada como um cachorrinho num cantinho da cela da delegacia. Ela chora de soluçar, toda encolhida. Quando Ben finalmente aparecer para defender Kate, ela admitirá a burrada em que se meteu. Foi tudo um plano idiota, tio. Muito idiota. Eu e o Rafa, a gente só queria tirar uma com a cara do Theo. Conseguir dinheiro para a mãe dele pagar as contas. Eu nunca ia sequestrar o Rafa de verdade. O Hugo nem sabia de nada. Acho que o Hugo levou um tiro. Ele tá vivo? Tio, ajuda o Hugo também. Nem os filhos de Theo vão se safar dos planos macabros dele em Vai na Fé. O bandido chegará a ponto de envenenar bebidas nos copos de Rafa e Jennifer para se vingar de uma traição cometida pelos dois. Os irmãos vão se aproximar do pai para tentar arrancar provas dos crimes dele, mas o crápula descobrirá a verdade e se revoltará na novela das 7 da Globo.
Os dois tomarão a medida arriscada depois que o vilão for inocentado no processo por abuso sexual. Eles perceberão que a única chance de mandar o empresário para a cadeia seria fazê-lo ser condenado por contrabando, afinal, ele já está respondendo a um processo sobre isso, assim como Orfeu. O problema será encontrar provas de que Theo estava diretamente envolvido no crime. O namorado de Kate tomará a iniciativa. Ele engolirá o orgulho e se aproximará do pai, principalmente depois de Clara viajar para São Paulo. Em determinado momento, o rapaz voltará a morar com o Theo. Jennifer se juntará a eles logo na sequência, para desespero e confusão de Sol. Pai e filhos conviverão tranquilamente a princípio, e Theo realmente achará que os jovens começaram a amá-lo. Um dia, porém, ele ouvirá uma conversa dos dois e descobrirá que tudo se trata de um plano. O empresário manterá a postura e se fingirá de sonso até ter uma oportunidade para atacar. Ele ainda tratará os filhos com carinho excessivo, assustando-os. Certa noite, o maldoso levará Jennifer e Rafa para jantar fora. O comportamento dele causará estranhamento, e os irmãos só esperarão o pai virar as costas para fofocarem. Eu ainda não engoli esse Theo cheio de amor pelos filhos. Ele está armando alguma coisa, dirá o personagem de Caio Manhente. Mas aqui ele não vai fazer nada. Lugar público, cheio de gente influente. Amanhã, quando o Theo for trabalhar, a gente vai embora daquele apartamento, responderá a Jennifer. Mal saberão eles que o cínico já estará agindo. Em vez de se dirigir ao banheiro, Theo se apoiará no balcão da cozinha e pingará um líquido misterioso na salada que será servida aos filhos. Os jovens sairão do restaurante tranquilos, mas vão piorar no decorrer da madrugada. Eles acordarão passando muito mal e sentindo fortes dores. Theo os levará ao hospital, onde eles serão internados e medicados. Após um longo período de rivalidade, Lumiar tenta recuperar a amizade com Ben. Não existe mais cumplicidade entre Lumiar e Ben em Vai na Fé, mas ambos ainda possuem uma conexão profunda devido aos anos em que se dedicaram ao casamento e à sociedade na advocacia. Os próximos capítulos da novela das 7 serão marcados pelos preparativos para o grande show de Dora, solicitado como um meio de se despedir antes da morte, e Lumiar fará questão de convidar todas as pessoas que já somaram positivamente a vida de sua mãe. O convite chegará até Ben como um atestado de reconciliação, apesar de ser apenas uma forma respeitosa de Lumiar lidar com o desejo de Dora, adicionando Ben como figura relevante entre a multidão que está se programando para enviar as melhores energias possíveis à homenageada. Para se ter uma ideia, até Lulu Santos vai participar do evento, após um pedido especial de Lui. A atual fase de Vai na Fé mostra Dora em seu momento mais reflexivo, assim como seus familiares e amigos, que se entregam de corpo e alma para transformar o período final da personagem em uma oportunidade de celebração por todos os seus feitos. Ben fica emocionado com o convite de Lumiar e faz questão de marcar presença, compartilhando da mesma reação que Giga, também convidada pela advogada. Sem dúvidas, o estado delicado de Dora entristece consideravelmente o núcleo do refúgio, pois era exatamente o ponto de equilíbrio que precisava ficar intacto entre as falcatruas tóxicas dos antagonistas. Por isso, muitos espectadores ainda torcem por algum tipo de milagre para salvar ou, pelo menos, diminuir a dor da mãe de Lumiar. Enquanto um grande time se esforça para obter justiça contra Theo dentro dos limites da lei, Kate tenta se vingar do canalha com um plano absurdo. A impulsividade de uma jovem indignada pode simbolizar um desastre generalizado nos próximos capítulos de Vai na Fé. Depois de um longo período sem grandes ações efetivas contra Theo, Kate até dá sinais de lógica ao afirmar que pretende se vingar, mas ela decide pular o caminho da legalidade e combina com Rafa um dos piores planos já vistos em todo o folhetim. Em breve, a jovem convence o namorado a forjar o próprio sequestro, na esperança de extorquir um bom dinheiro do cafajeste. Sem pensar nos fatores mais óbvios, Kate ignora o fato de que Theo pode formar um time com bandidos declarados e policiais corruptos para averiguar a situação do filho, e não vai levar muito tempo para a ideia do sequestro virar contra sua criadora. Rafa se empolga para ajudar a parceira, principalmente porque os dois terão acabado de reatar o namoro e estarão com um exagerado senso de segurança, talvez na pior hora possível. Sem dificuldades, Theo conseguirá localizar o paradeiro de Rafa após o suposto sequestro, e os policiais à paisana convocados para a busca não têm pena de agir com violência, motivo pelo qual um outro personagem pode sofrer graves consequências.
Hugo se oferece para ficar no apoio durante a execução do falso sequestro, mas ele não consegue agir com rapidez para escapar dos agentes bancados por Theo. O resultado pode ser catastrófico, com direito a uma internação de emergência capaz de colocar o desenhista entre a vida e a morte. Theo dará mais uma demonstração de seu comportamento doentio ao invadir a casa de Lumiar. O comportamento de Theo já trouxe problemas para diversos personagens de Vai na Fé, mas as consequências chegarão muito em breve. Sol e Ben irão flagrar o bandido invadindo a casa de Lumiar durante os próximos capítulos da novela das 7. Não é de agora que Theo toma atitudes que são problemáticas até mesmo para ele, se rendendo aos seus impulsos. O canalha ainda irá ultrapassar os limites ao se aproveitar da ausência de Lumiar para invadir a sua casa, mostrando que não se importa com mais nada além das próprias ambições. Acontece que o momento da invasão irá coincidir com a chegada de Sol e Ben na casa de Lumiar para resolver alguns assuntos importantes. O flagra será chocante para ambas as partes, mas Theo ainda conseguirá inventar uma desculpa para se safar dessa situação complicada, já que não possui mais nenhum relacionamento com a advogada. Apesar de Theo parecer encrencado com a justiça, as coisas não sairão da forma como os heróis da trama planejam, já que o canalha conseguirá se safar da prisão sem nenhum tipo de punição graças à defesa impecável de Ricardo. A frustração de Sol será imensa, mas ainda haverá esperança para que o bandido sofra com as consequências dos seus crimes ao longo dos anos.